Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu não sei se você, nessa altura do campeonato, em 2023, já percebeu que o mundo sempre precisa de uma distração, sempre precisa de jogar você para a atenção para o outro lado para poder resolver as coisas que eles querem resolver. É aquele, né, em inglês eles falam the sleight of hand, né, que é o jogo de mãos que o ilusionista faz. Né? O que o ilusionista faz? Ele pega uma moeda e aí ele some com a moeda na mão e ele sempre chama a sua atenção para outra mão onde a moeda não está. Ou seja, está sempre desviando a sua atenção e você fica, opa, fica meio perdido. Exatamente isso que está acontecendo agora. Quando você olha para a nossa situação aqui, você vê uma questão de emprego ficando muito estranha. Você vê aí várias redes de lojas muito grandes fechando. Você vê conversas sobre desabastecimento de combustível, você vê notícias de investidor estrangeiro deixando o Brasil e saindo fora, e o que eles estão agora, em vez, né, disso estar sendo tratado com grande seriedade, né, uma ampla reflexão, vamos chamar especialistas para poder pensar sobre isso, as mentes mais brilhantes do Brasil, vamos refletir. Não, na verdade o que eles estão falando é, vamos distrair aqui o assunto, né? Pô, a pessoa ganhou um presente, aí o cara depois ele pegou esse presente e deu, ele não devolveu, ele vendeu e piriri, pororó, etc e tal, ou seja, um grande diversionismo. O que é o diversionismo? É distrair a atenção das pessoas para coisas que não são importantes. Inclusive, já falei aqui para vocês sabem que eu sou mestre doutor em linguística, então gosto muito da questão da linguagem, né, do que está por trás da estrutura da linguagem. Na linguagem, você tem uma curiosidade interessante entre as ideias de diversionismo e diversão. Geralmente, o diversionismo, ou a distração, ou virar o rosto da pessoa para aquilo que não importa, para que ela não perceba o que realmente é importante, geralmente isso envolve diversão, isso envolve lazer, isso envolve passatempo. Diversão significa mudar a rota para o outro lado, né? E geralmente o diversionismo é feito assim, com diversões, com distrações. O antigo panem et circenses lá do Império Romano, o pão e o circo. Eles sabiam que eles poderiam dominar qualquer povo e cobrar impostos altíssimos de qualquer povo, e eles ficariam complacentes e quietinhos desde que eles sempre tivessem a distração do pão e do circo. Hoje em dia, esse pão e esse circo são os auxílios emergenciais e os jogos de futebol e a diversão do fim de semana. Eu não sei se você já percebeu, inclusive, como pessoas, às vezes, pessoas simples, né, que têm uma renda não muito robusta, como é que esse pessoal gasta a sua renda inteira no fim de semana curtindo a vida? É claro que todo mundo tem o direito de curtir a sua vida e todo mundo tem o direito de fazer o que quiser com o fruto do seu trabalho. Mas quando você vê, na verdade, aquilo ali é um tipo de comportamento que é incentivado pelo sistema para que esse cara, no seu momento de ócio, ele não consiga refletir sobre as coisas que estão acontecendo e perceber que a sua vida pode até estar legal, mas ela poderia estar muito mais legal, muito melhor. Então você vê como é que isso é interessante, né? A questão do controle sobre o ócio, ou impedir que a pessoa tenha o ócio. O próprio Michel Foucault ele já falava sobre isso nos seus livros Vigiar e Punir, A Sociedade Punitiva, entre muitos outros, quando ele falava sobre a biopolítica e o biopoder. O que significa isso? O sistema dominando o corpo da pessoa, gerando o que ele chamava de corpos dóceis e adestrados, para que a pessoa não tenha momento de ócio reflexivo, um ócio reflexivo. Inclusive, a palavra escola, vem do grego skolé, significa ócio. A escola sempre foi o lugar do ócio da reflexão, do ócio reflexivo, do local onde eu não estou trabalhando o corpo, eu estou trabalhando a mente, onde eu estou pensando sobre as coisas. Você já percebeu hoje como as pessoas não apenas não conseguem desenvolver a sua autorreflexão e o pensamento, mas as pessoas não conseguem ficar sozinhas, porque você tem um momento de leitura, você está sozinho. Isso, inclusive, incomodava muito um dos primeiros teóricos da comunicação, o canadense Herbert Marshall McLuhan. McLuhan ele não gostava muito da leitura, não. Ele dizia que a leitura ele desenvolveu a ideia de individualismo, egoísmo, que a leitura é um negócio que você fala assim, todo mundo em silêncio, porque agora eu estou lendo aqui no meu cantinho, eu estou quieto sozinho lendo. Ele não gostava muito disso, ele gostava das experiências coletivas, como aquelas que a humanidade sempre teve nos tempos antigos, ou ainda hoje nas sociedades tradicionais,
ao redor da fogueira, onde o líder ali, o líder tribal, ele ensinava tudo para o coletivo, ele gostava disso, e ele achava que o cinema e a televisão permitiam isso, né? Todo mundo. O que é o cinema? São, sei lá, 100 pessoas, 300 pessoas assistindo a mesma história junto. Ele acha que o cinema restaurava aquela ideia de uma história contada ao redor da fogueira, ou seja, uma experiência coletiva de uma narrativa ficcional. Então, Marshall McLuhan, ele gostava disso, negócio da aldeia global e tal. Então, ele gostava mais das experiências coletivas. Eu já acho que a experiência coletiva, ela funciona muito bem para a alienação. Vejam hoje que o brasileiro, principalmente, ou talvez até mais o pessoal do Rio de Janeiro, que é mais assim, de andar junto, né, tá sempre misturado, vejam como é que muitas vezes as pessoas, principalmente os jovens, eles têm dificuldade de ficar sozinho. Ele não consegue ficar sozinho, não consegue sentar e ler um livro. E quando ele está sozinho, ele fica completamente incontrolável. Ele tem que ligar para alguém, ele tem que mandar mensagem para alguém, ele tem que estar sempre interagindo. Ele não consegue ter uma vida própria, ele não consegue desenvolver a sua própria autorreflexão, né? O seu diálogo interno, o seu monólogo interior, a sua conversa consigo mesmo, o seu processo autorreflexivo. É isso que eles querem fazer. Então vocês vejam que o diversionismo, ele é muitas vezes, ou quase sempre, viabilizado pela diversão, pelo divertimento. Divertir é se distrair. Sabe quando a pessoa fala assim, vamos assistir um filme? Vamos. Mas não bota esses filmes difíceis de entender, não. Eu quero ver um filme simples, porque eu quero só descansar minha mente. Eu quero só relaxar. Ou seja, as pessoas têm uma aversão ao pensamento, né? E a Bíblia já falava muito pra gente, meu povo se perde, porque lhe falta o conhecimento, o pensamento. Pensar, outro dia a gente viu uma frase, né, curiosa, pensar dói, né? Aí o meu filho ele até falou, aquilo ali não é verdade, pensar não dói não. Mas pensar de verdade dói sim, né? E principalmente dói para quem não está acostumado. É igual uma pessoa que vai para academia para malhar e não está acostumada a sair toda dolorida. É igual pensar para quem não está acostumado a pensar. Mas você sabe que assim como na academia, no pensamento é igual. Se você não começar e superar a fase da dor, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, vocês sabem que a gente tem feito lives todos os dias ao meio-dia para a gente malhar o cérebro, exercitar o pensamento. A gente chama essas lives de Brain Costals Podcast, que é o podcast Brain Costal, ok? O que é o Brain Costal? O Brain Costal é exercitar o cérebro, exercitar o pensamento. E é isso que a gente precisa fazer. Se não fizermos, ficaremos sempre, como a Bíblia fala, levados para lá e para cá por ventos de doutrinas ou por ventos de notícias diversionistas, ok? O que você achou desse conteúdo? Deixe sua mensagem aqui embaixo, sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Fica o convite para você estar conosco no Manual 2023, primeiro link aqui embaixo. Curso especialíssimo que criei para vocês, para ajudar você a navegar nesses mares tortuosos desse estranho ano de 2023. Ali a gente estuda educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos e jogos poder lá fora e como eles influenciam aqui. E além disso, fica o convite para você adquirir o meu novo livro, 90 Segundos para o Apocalipse, o Grande Reset e a Ordem Internacional Nova. Primeiro link aqui embaixo o curso, segundo link aqui embaixo o livro. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Um abraço, valeu!